É notório que quando a gente fala sobre cliente, eu tive a oportunidade de ser um prospect, tive a oportunidade de ser cliente ali junto com você. E aí, como a gente falou lá atrás, sobre a gente se conheceu, você indo pra Bahia, eu era um prospect, não tinha nada, não tinha nem possibilidade de fechar negócio naquele momento, porque eu tinha acabado de assinar com um outro concorrente, mas uma coisa você executa muito bem, que é a questão do relacionamento. A gente preza aqui no Contraponto sempre por gerar conexões genuínas. Isso é o que a gente pratica o tempo todo. Como que você faz para você ter conexões genuínas? Olha, Pedro, gostei da pergunta. Mas para chegar nessa pergunta, eu queria comentar um pouco de como que eu cheguei até a esse momento, né? Eu comecei minha carreira, por incrível que pareça, Guerra, com o sonho de ser um grande desenvolvedor. E meus pais, amo muito meus pais, eles me incentivaram a comprar meu primeiro computador, né? E para comprar meu primeiro computador, eu tive que trabalhar. Não foi assim tão fácil, né? Na nossa época, eu sou da década de 80, para a gente conseguir conquistar coisas, a gente tinha que, né, trabalhar, tínhamos que se desenvolver. Então eu acabei trabalhando e entregando panfletos, vendendo coisas, vendia verduras, vendia frutas, ou seja, eu estava sempre fazendo vendas e eu querendo ser desenvolvedor, mas sempre na habilidade de vendas. E eu até então não tinha percebido que a minha habilidade era vendas. Eu pensava que a minha habilidade era desenvolver. E comecei minha trajetória, entrei, né, fui fazer meu primeiro estágio na Unicamp, desenvolvendo softwares. E lá eu percebi o seguinte, que quando eu estava desenvolvendo software, eu não era eficiente, mas quando eu estava atendendo o cliente, eu era o melhor. Né? E era reconhecido pelos meus colegas como o melhor. Isso que é interessante, né? Olha, para de desenvolver, vai lá atender o chamado ali, né? Vai atender ali que o computador parou de funcionar. Então eu comecei a perceber que a parte de atendimento estava sendo muito mais eficiente do que a parte de desenvolver códigos em si, né? E olhando para o panorama atual, como é que eu vejo? Primeiro é o seguinte, Pedro, a gente tem que gostar de pessoas. Acho que é o fundamento inicial, é gostar de pessoas. E se intensificou muito com relação ainda à pandemia, né? Essa parte de relacionamento ainda se intensificou mais. E então eu diria que a resposta para a tua pergunta é gostar de pessoas, gostar de interagir com pessoas e, primeiro, ser interessante, né? Eu acho que é a palavra-chave, que é ser interessante, não ser interessado. Eu acho que é isso que a gente fez uma construção de um relacionamento, porque eu nunca fiz um contato com você no interesse de te vender. Sempre foi no interesse de te atender, né? Isso gerou uma amizade, né? Como aconteceu com Guerra também, né? Então isso gerou uma amizade. Da amizade gerou frutos e aí a venda foi uma consequência de um relacionamento que gerou uma amizade inicial, né? E aí a gente se tornou cliente fornecedor também, né? E depois parceiros. Sim. E hoje grandes amigos. Né? Engraçado, viu, Guerra? Porque ele chegou lá e ele tava com interesse, sim. Ele queria um ar-condicionado. De verdade. Ele chegou tava lá cheio de calor, né? Cheio de calor, rapaz. Brincadeira, mas eu só queria ligar o ar-condicionado. Pensa assim, Thiago vermelho, eu olhei pra cara dele e falei assim, cara, de verdade. Imagina, o cara chega do nada, bate na sua porta e fala assim, ô, tem um arzinho aí, tem um arzinho aí. Eu falei, não, chega pra cá e vamos que vamos. Mas isso é verdade mesmo.